Boa noite, governador. Quando o senhor entrou na política, já estava com a vida ganha. Teve sucesso na empreitada. Foi prefeito de São Paulo, governador do estado e postulante à presidência da República. Eu queria saber do senhor, eu sei que há uma série de fatores, mas o que foi a motivação principal e quando isso aconteceu? Aquele momento em que o senhor disse, não, para mim não dá. E essa decisão, já estou convencida, não estava antes, de que é definitiva, não é mesmo? Olha, primeiro, meu respeito e minha profunda admiração por você, uma das maiores jornalistas do país e uma das melhores analistas da política brasileira. Experiente, sincera, correta e sempre ao lado da verdade e da liberdade. Então, um prazer receber uma pergunta sua, Dora. Foi um momento ao término das prévias do PSDB para a presidência da República, em que disputei com bons candidatos, com o Eduardo Leite, com Arthur Virgílio, que foram bons candidatos, fortes candidatos naquele momento, nas prévias do PSDB. Tive o privilégio de vencê-los, e não foi fácil, vencer dois nomes importantes. Arthur Virgílio foi senador da República, foi prefeito de Manaus. O meu outro adversário naquele momento, governador do estado do Rio Grande do Sul, um jovem promissor, continua sendo um jovem promissor. Aliás, minha solidariedade aos gaúchos e ao Eduardo Leite num momento tão difícil da vida do Rio Grande do Sul. Mas nós vencemos as prévias do PSDB e não levamos. Aquilo me deu uma frustração enorme. Aquilo foi uma negação da democracia. Como é que você faz prévias? Que foi uma vitória do PSDB, aliás, iniciada em 2016 por Geraldo Alckmin. O Alckmin que endossou as prévias do PSDB em 2016, da qual eu participei e venci. Entre outros, o André Matarazzo, o José Aníbal, então senador da República, e o Bruno, a quem depois convidei para ser Bruno Covas, a quem depois convidei para ser o nosso vice para disputar a Prefeitura de São Paulo. Depois venci novamente as prévias em 2018 e venci as eleições em 2018. Não obstante todas as indicações, Cine, de que eu era inviável. Em 2016, o Wilson Pedroso lembra muito bem disso. Comecei com 1% na primeira pesquisa, totalmente inviável. Não tinha, exceto o Wilson e meia dúzia de amigos e a minha família, ninguém acreditava, Marcelo, que eu pudesse ser vencedor de alguma coisa. Nós éramos um exército de Branca Leone. Branca Leone, literalmente. E nós vencemos, e no primeiro turno. E vencemos um bom candidato. Era o prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. Não vencemos uma figura inexpressiva. O PT estava no governo, Dilma Rousseff era presidente da República. Lula não estava ainda sob acusação, ou pelo menos não estava dentro daquela situação mais drástica da sua vida, e fazia campanha pelo Fernando Haddad. Não foi uma campanha fácil. Tinha a Marta Suplicy, tinha Luiz Erundina, Major Olímpio era vivo, Celso Russomano, candidatos expressivos disputando a eleição. E vencemos. 2018, uma eleição dura, difícil, Geraldo Alckmin ao lado de Márcio França, uma disputa significativa, Luiz Marinho pelo PT, bons candidatos ali na disputa da mesma maneira, uns 6, 7 candidatos importantes, e nós vencemos. Quando eu venci as prévias, Daniel Lian, para a presidência da República, eu imaginei que o partido respeitaria aquilo que ele propôs. Prévias são as primárias. Você imagina se um candidato nos Estados Unidos vencendo as primárias, ou do Partido Republicano, ou do Partido Democrata, depois da vitória, dissesse, não, você não vai ser o candidato, porque você é inviável. Como é que você pode prognosticar que alguém é inviável, sobretudo alguém, perdão, como no meu caso, que já tinha sido prefeito da cidade de São Paulo e governador de São Paulo, que me deixou frustrado. E, de certa maneira, é uma frustração em relação ao exercício da democracia e ao direito conquistado. Então, saí sem brigar com ninguém, pedi meu afastamento do PSDB e me desliguei da política. Não acusei ninguém, não levantei o dedo, não levantei a voz, não xinguei, não escrevi contra, não fiz entrevistas contra, simplesmente disse, o meu período na vida política terminou. Sabe que eu estava na cobertura jornalística no dia do primeiro dia de prévias, né? E aí eu lembro que eu mencionei, eu fiz uma comparação dizendo que aquele primeiro dia parecia aquele casamento que é planejado ao ar livre e que não tem plano B. Porque o programa começou a dar errado, eles não tinham como manter a votação e até o jingle que estava tocando era antigo, não era o jingle atual ali da campanha de prévias. Choveu, teve trovoada e ventania. Exatamente. E depois eles realizaram novamente, o senhor saiu vencedor e mesmo assim a decisão não foi respeitada. Só para a gente finalizar essa parte, o senhor entende que o senhor foi traído pelo PSDB? Dá para usar a palavra traição para esse caso? Não, eu não classificaria dessa maneira. Foi uma circunstância. O PSDB entendeu erroneamente que a minha candidatura
era inviável. Aqui uma análise feita, foi um equívoco, eu diria, não foi uma traição, um equívoco. O partido analisou nas projeções de pesquisa que eu tinha 4% naquele momento como um pré-candidato à presidência da República. Como tal, ele seria inviável, e sendo inviável, eu não ajudaria o PSDB naquele momento a formar uma boa bancada de deputados federais, deputados estaduais e 1/3 do Senado. E também os governadores de estado. E entenderam que naquele momento Simone Tebet, que era de outro partido, do MDB, minha amiga, uma pessoa pela qual eu tenho um enorme respeito hoje, ministra de Estado de Planejamento do presidente Lula, teria mais condições e poderia ser vencedora naquele pleito. E entenderam que eu não deveria disputar e sim transferir esse direito a uma candidata de outro partido, do MDB. Com quanto terminou Simone Tebet ao término daquela eleição? Em 2022, o Wilson sabe, 4%. Os mesmos 4% que eu tinha em abril daquele ano, ela terminou em outubro. Isso não é nenhum demérito à então senadora Simone Tebet, hoje ministra de Estado, mas demonstra um equívoco na análise do PSDB. Eu não quero voltar no tempo, não se volta. O tempo passou, isso é um fato consumado, mas esta é a verdadeira história. Houve um equívoco do PSDB naquela análise, naquele momento.